Olá, pessoal, tudo bem? 23 de abril de 2020, Glaucio Nascimento, conversando um pouquinho, mais uma vez, sobre a infecção pelo coronavírus relacionada à gravidez. Então, vou compartilhar aqui minha tela para mostrar para vocês uma nota técnica do Ministério da Saúde. Deixa eu só mostrar aqui para vocês que está aqui o endereço, certo? No portal de boas práticas. Essa nota técnica foi de agora, aqui, ó, a data mesmo, 18 de abril de 2020, se eu não me engano, foi publicada ou 20 ou 22, por aí. O que é que trata essa nota técnica? Vamos lá. Nota técnica 12 de 2020, assunto: infecção pelo Covid-19 e os riscos às mulheres no ciclo gravídico puerperal. O objetivo dessa nota técnica é apresentar aos gestores e profissionais de saúde as evidências disponíveis para melhor compreensão acerca dos riscos às gestantes e puérperas diante da pandemia do Covid-19, sugerindo, assim, medidas protetivas. Deixa eu só compartilhar melhor aqui essa tela para a gente colocar só o que realmente importa aqui, num quadrinho mais adequado. Agora acho que ficou legal. Ainda sobre essa temática, estão disponíveis outras duas notas técnicas que depois a gente pode até avaliar. O item 2 é a análise, né? Como já relatado na literatura científica, as mudanças fisiológicas no organismo da gestante e também na puérpera, visto que essas mudanças não se resolvem imediatamente após o parto, levam a uma predisposição por infecções graves, inclusive respiratórias, e que as alterações anatômicas reduzem a tolerância à hipóxia, que é a falta de oxigênio. Algumas dessas alterações são aumento do diâmetro transverso da caixa torácica, elevação do diafragma, alterações dos volumes pulmonares, vasodilatação da mucosa e alterações na imunidade mediada por células. Estudos recentes apontaram que a evolução do COVID-19 não parece ser pior nas mulheres antes, durante e após o parto, em uma série de 43 casos, seguindo a classificação da gravidade da doença proposta por Hu e et al., entre todas as pacientes gestantes e puérperas positivas para o SARS-CoV tipo 2, 86% tiveram doença leve, 9,3% apresentaram doença grave, 4,7% foram consideradas como doença crítica. Uma revisão de outros 107 casos mostrou ausência de mortalidade materna e 3% de admissão em UTI. Estes achados são compatíveis com a descrição na evolução da doença entre adultos não gestantes, 80% de doença leve, 15% de doença grave e 5% de doença crítica. Porém, com base na observação dos altos índices de complicações, incluindo mortalidade em mulheres no ciclo gravídico puerperal com infecções respiratórias, sejam elas causadas por outros coronavírus, como o SARS-CoV, né, o da SARS-1, e o MERS-CoV, do Oriente Médio, ou pelo vírus da influenza, é sensata a preocupação em relação à infecção pelo SARS-CoV-2 nesta população. Diante do exposto, da experiência mundial em outras infecções respiratórias no ciclo gravídico puerperal e de óbito em gestantes e puérperas por Covid-19 no país, esta coordenação sugere que seja mantida intensa vigilância e medidas de precaução em gestantes e puérperas. Aqui eu vou fazer um adendo, até porque, na verdade, essa história de dizer que gestante é grupo de o mesmo comportamento do que adulto, se fosse isso, a gestante não seria considerada como grupo de risco. O que é que a gente sabe aí é fato, tá bom, pessoal? Não é alarde, não é nada. O Covid-19 chegou aqui em Recife e já teve um óbito materno, fato. Já teve outro óbito em Amazonas. Nós temos já casos graves aqui, também na cidade de Recife, de pacientes com pós-parto imediato, né, que estavam gestantes e com Covid-19. Então, aqui o comportamento da doença ela não está sendo tão leve. A gente acalma a população dizendo que a literatura realmente diz isso, mas na prática a gente está vendo alguns casos mais graves e talvez
a nossa população tem algum fator de risco a mais, até porque nós tivemos a pandemia recente, a epidemia da Zika, dengue e do chikungunya, em que nossa população foi muito mais afetada. O que muitas vezes se esconde é que regiões onde você vai ter o baixo poder aquisitivo, as baixas condições de saúde, na verdade, vão estar muito mais agravadas quando você pega uma epidemia dessa, uma pandemia dessa, porque, na verdade, vai não só causar um problema da própria etiopatogenia da doença, ou fisiopatogenia da doença, mas também fisiopatologia da doença, mas também outros problemas como as infecções oportunistas, e aí você vai ter outros tipos de pneumonia, o manejo adequado da intubação orotraqueal e suas consequências, de acordo com os profissionais. Então, é um leque de problemas que a pandemia do Covid traz, que, na verdade, a gente só vê a ponta do iceberg quando você vê esses trabalhos científicos em países de primeiro mundo, com os recursos adequados, ainda que, na verdade, eles sofreram com falta de EPI e alguns outros equipamentos, mas a gente vê relatos de caso da China com sala com pressão negativa, com toda a estrutura adequada, coisa que a gente não tem aqui no nosso país, pelo menos não é uma realidade do Recife, onde as gestantes ainda hoje ocupam leitos aglomerados, em enfermarias uma próxima da outra, e esse modelo a gente vai precisar repensar muito, muito. Mas vamos voltar para o nosso compartilhamento de tela, para falar justamente, a gente estava aqui, ó, diante dos expostos, né? Faz-se necessária atenção especial a estas mulheres, incluindo aquelas com sintomas mais fracos ou com queixas principais, que não seja de Covid-19. 31% das pacientes que procuraram atendimento por causas obstétricas tinham na triagem sintomas positivos de Covid-19 em uma série de casos. Olha só. Desta forma, a avaliação clínica minuciosa e triagem dos sintomas deve ser preconizada para gestantes e puérperas que se apresentem em unidade de saúde e durante toda a sua permanência. Na mesma série de casos anterior, que realizou rastreio por PCR para SARS-CoV-2 de todas as gestantes e que foram internadas, um terço das mulheres positivas se apresentou inicialmente para o atendimento sem nenhum sintoma, tendo posteriormente desenvolvido apenas febre durante a internação. Para reduzir o risco de contaminação, deve-se organizar o fluxo de atendimento hospitalar das gestantes e parturientes de forma que não haja contato com outros pacientes e com diversos profissionais de saúde. Isso aqui, ó, até agora me chamou muita atenção. Deve-se organizar o fluxo de atendimento hospitalar de gestantes e parturientes de forma que não haja contato com outros pacientes e com diversos profissionais de saúde. O mesmo deve ser observado durante a internação para o parto. Ressalta-se a importância de ser ofertado espaço privativo para esses pacientes durante o seu trabalho de parto e parto. Como é que vai ser no SUS, hein, pessoal? Ainda que essas gestantes, muitas puérperas e gestantes, sejam manejadas em regime domiciliar, estratégias locais precisam e devem ser montadas para reavaliação frequente dos sintomas e queixas, de modo a diagnosticar precocemente piora clínica, febre alta ou tosse sem melhora, ou dispneia, dentre outros. Isto deve ser feito, por exemplo, por telesaúde ou contatos telefônicos periódicos, no máximo a cada 48 horas. A equipe da atenção primária à saúde pode também avaliar a necessidade de realizar visitas domiciliares a gestantes e puérperas infectadas pelo SARS-CoV tipo 2, de modo a não expor a comunidade e outras pessoas nas unidades de saúde. Caso não seja possível exames de detecção viral, dada a ausência para todos os casos no atual cenário brasileiro, deve-se considerar a importância de exames subsidiários simples, como hemograma e radiografia de tórax, e outros mais avançados, como tomografia computadorizada no diagnóstico presuntivo. Uma vez considerada suspeita, intensificar a vigilância sobre o paciente, mesmo que em regime de tratamento domiciliar com isolamento social. Mediante agravo do quadro clínico, ainda que não muito pronunciado, não retardar o encaminhamento para unidades de referências em atendimento à COVID-19 de maior complexidade, idealmente com suporte de cuidados intensivos e obstétricos. Outro ponto importante é a sobreposição de doenças que podem causar os mesmos sintomas.
Muitos dos sintomas da COVID-19 podem ser causados por H1N1 e ou infecções bacterianas. Portanto, não se deve retardar o início do tratamento para estas condições quando indicados, ainda que a suspeita de COVID-19 seja forte ou mesmo confirmada, pois existem co-infecções na literatura. Vale ressaltar melhores resultados do uso do oseltamivir para H1N1 quando seu início é nas primeiras 48 horas, literalmente, dos inícios dos sintomas. E aqui cabe atenção. Paciente com queixa respiratória que já fez uso da vacina, né, para H1N1, ela vai estar protegida, então, diante desses sintomas respiratórios, vai se pensar mais sobre o novo coronavírus. Então, gestantes, vacinem-se contra H1N1. E agora um fluxograma muito interessante, deixa eu tentar organizar aqui, sobre o manejo das pacientes com hipoérparas durante a pandemia aí do SARS-CoV tipo 2. Então, deixa eu organizar aqui essa tela de bonitinha. Pronto, eu acho que ficou legal agora. Pronto, agora ficou legal. Deixa eu só ajeitar aqui o bordo para ficar bem bonitinho. Pronto. Fluxograma de manejo de gestantes, parturientes e puérperas durante a pandemia por Covid-19. Aqui meio que resume as condutas, tá bom? Vamos começar pela gestante. Gestante, o que é que tem que fazer? Continuidade do pré-natal nas gestantes assintomáticas com observação rigorosas às medidas de prevenção da infecção. Realização de exames e vacina de rotina do pré-natal. As gestantes devem ser orientadas sobre os cuidados preventivos também no ambiente domiciliar. Gestantes devem ser orientadas a ligar para 136 e procurar pelas unidades básicas caso apresentem sintomas gripais. Isolamento por 14 dias, caso apresentem sintomas gripais. Essas gestantes devem ser monitorizadas durante esse período. A atenção primária deve estabelecer fluxos com as maternidades para referenciamento das pacientes, conforme Lei 11.634 de 2007, de vinculação. Agora, no caso da parturiente, testagem para pacientes sintomáticas, a paciente deve ser colocada em quarto privativo em todas as fases de trabalho de parto. Começa a bronca. Como você vai fazer isso nas maternidades do SUS superlotadas? Como é que vai fazer isso? Mas tudo bem, o protocolo é para ser seguido. Vai precisar adaptar um monte de coisa, mas vamos prosseguir. Uso de EPIs pela equipe em todos os momentos de contato com a parturiente. A parturiente, no momento do período expulsivo do trabalho de parto, poderá ficar sem a máscara, desde que a equipe possua paramentação adequada. Logo após o parto, a puérpera deve voltar a utilizar para que sejam observados os cuidados com o recém-nascido no pós-parto. Então, uso de EPI para toda a equipe médica e a máscara, inclusive, da própria parturiente. Vamos no caso da puérpera. SARS-CoV-2 tipo 2 positivo, isolamento de 14 dias em domicílio, orientar quanto aos cuidados para não contaminação dos demais familiares e recém-nascido. A equipe deve realizar um monitoramento da paciente para detecção precoce dos sinais de agravamento dos sintomas gripais. Fluxo estabelecido caso haja agravamento dos sintomas. Apresentando agravamento dos sintomas, a equipe da atenção primária à saúde, estratégia da saúde da família, fica responsável pelo encaminhamento da paciente para o centro de referência ou atenção especializada. Seguir fluxograma 3.2 do protocolo do manejo clínico da COVID-19 na atenção primária à saúde. E se ela não tiver a sorologia positiva, né, quer dizer, o PCR, né, o SARS-CoV tipo 2, a equipe de atenção primária à saúde e estratégia da saúde da família deve orientar a manutenção do isolamento social, com reforço das condutas em domicílio, para inibir o risco de contaminação e transmissão do COVID-19. Para a realização de consultas subsequentes para acompanhamento, considerar o monitoramento remoto para promover o apoio da puérpera, a puérpera e seu bebê. Deve ser orientado como proceder no deslocamento para a unidade primária de saúde e estratégia de saúde da família, de forma a prevenir o contato do SARS-CoV tipo 2. Conclusão.
Conclusão, aqui. Considerando que a rede de atenção materna e infantil, Rede Cegonha, foi instituída através da Portaria 1459 de 2011 e consiste numa rede de cuidados que visa assegurar à mulher o direito ao planejamento reprodutivo e atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério, bem como à criança, e ao direito ao nascimento seguro e ao crescimento e desenvolvimento saudável, e traz em seus objetivos organizar a rede de atenção à saúde materna e infantil para que esta garanta acesso, acolhimento e resolutividade e reduzir a mortalidade materna e infantil com ênfase no componente neonatal. O Ministério da Saúde reconhece que, em meio a esta pandemia do Covid-19, esta rede deve ser preservada e incentivada a suprir de melhor maneira possível as necessidades assistenciais das gestantes, puérperas e recém-nascidos. Todas as orientações citadas a esta nota entendem-se ao ambiente familiar da gestante e puérpera, sendo necessário que as pessoas que fazem parte do convívio familiar tomem todos os cuidados para coibir a aquisição da transmissão da infecção. Por fim, em se tratando do parceiro ou acompanhante da gestante nas consultas de pré-natal, bem como do ambiente de parto, sugiro leitura das notas citadas anteriormente a este documento e que tem seus links disponibilizados na mesma. As recomendações aqui são provisórias e poderão ser modificadas à medida em que novos dados forem publicados. Os links, inclusive, estão aqui. Eu até salvei em outra aba, mas vai ficar muito longo se eu falar para vocês sobre essa nota técnica número 7, também sobre a nota técnica número 9 e também sobre a nota técnica número 10. Vou reavaliar para, de repente, fazer uma aula específica sobre essas notas anteriores, se forem necessário. Porém, o mais importante é entender que assim, tem esse fluxograma, que, na verdade, não mudou muita coisa. Eu não achei, sinceramente, que essa nota técnica ela trouxe nada do que a gente já tem feito, sabe? Mas, de qualquer forma, a gente viu a nota técnica, leu, interpretou algumas situações. Realmente, a gente tem que procurar testar mais. A minha preocupação principal é com, na verdade, com todas, né? Mas, em particular, tem um nicho aí que são as profissionais de saúde que estão atendendo diretamente essas pacientes com SARS-CoV tipo 2. Então, eu fico preocupado com técnico de enfermagem, com enfermeiros, com profissionais da limpeza, que por acaso estão grávidas no grupo de risco, até médico, fisioterapeuta, todos os profissionais de saúde que estão na linha de frente. O manual de protocolo de manejo clínico na atenção especializada já é bem claro em considerar toda gestante como fazendo do grupo de risco, e a orientação nesses casos realmente é o afastamento da atividade laboral na assistência e passar a atividade via teleatendimento, ou mesmo em lugares onde você não tem a exposição do risco realmente de contaminação dessa pandemia. Então, esses profissionais merecem um pouco mais de atenção e podem ajudar muito na saúde, trabalhando de outra maneira, não que na assistência. É preciso reforçar que a saúde materna também está em xeque, na verdade, a saúde materna infantil, e que nós precisamos discutir mais esses casos, conversar mais sobre essas notas técnicas para realmente não termos uma piora nos nossos indicadores de qualidade de assistência à saúde, quer sejam a razão de mortalidade materna ou mesmo o coeficiente de mortalidade neonatal. Então, vamos junto divulgando essas informações de qualidade. Eu sei que pode ser meio denso, né, as informações, é uma leitura de nota técnica, mas nós vamos procurar estar a par de todas as informações que estejam relacionadas ao Covid-19 na gravidez, tá bom? Um abraço a todos, fica com Deus, curta, compartilhe, comente esse vídeo se você achar que é necessário, marque alguém que pode se beneficiar dessa informação e logo mais teremos mais vídeos direcionados a você, tá bom? Um abraço, fique com Deus.